que possam estar envolvendo esses corações amigos. Que o Senhor não nos deixe esquecer da coragem necessária para a vida, da esperança que nunca deve morrer no coração do cristão e da certeza de que Deus sabe tudo o que ocorre, que o Senhor já ouviu as nossas preces e que dentro da vontade divina tudo o que pedimos será realizado em nosso favor. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Obrigado pela prece, Cristina. Vamos, então, dar início ao estudo de hoje, lembrando, como sempre, né, que as perguntas poderão ser feitas aqui pelo chat, e 10 minutos antes, né, às 20h50, nós fazemos aquela pequena interrupção para repassar as perguntas ao Jonathan. Se não as tiver, o Jonathan continuará normalmente, mais aproveitando os 10 últimos minutos, né? Então, Jonathan, seja muito bem-vindo, né? É sempre bom tê-lo aqui mais uma vez conosco, e a palavra, então, é sua. Agradecemos as boas-vindas, agradecemos a fraternidade, né, que nos oportuniza sempre estarmos aqui juntos, aprendendo, dialogando, permutando as ideias, tragas para a espiritualidade, para nesse processo aí realmente aprendermos, né, como a nossa irmã Cristina trouxe. Mas só uma pequena correção, não é os últimos 10 minutos, não, é mais 10 minutos. Não esperamos que sejam os últimos, não, que continuemos aí estudando, aprendendo juntos, né? Não, Então com a gente agradece. certeza. A gente agradece a espiritualidade amiga, né? Os nossos queridos mentores, sabedores que somos, que todos nós tivemos e temos uma programação na reencarnação. Todos nós aqui, por mais que Cristina aí do lado de daí, você do lado de lá, nos encontramos depois de 30, 40 anos aí de existência na carne de reencarnação, sabemos que praticamente não há encontros, né, de certa forma, sem um propósito, e graças a Deus que nessa reencarnação estamos aí nos encontrando, todos nós da fraternidade, das casas espíritas, né, num propósito diferente, né, num propósito melhor, num propósito realmente de estarmos aí caminhando, buscando, como a canção do Mendes trouxe pra gente, né, muito bacana, tentar caminhar com Jesus, né, caminhar com os ensinamentos de Jesus, com as instruções que ele nos trouxe, nos modificando, nos aprimorando, né, é uma oportunidade sagrada. A gente agradece aos mentores espirituais por nos oportunizar, estar utilizando a nossa palavra, né, estar utilizando o nosso magnetismo para cooperar e participar, sermos copartícipes desse programa que já vem há milênios acontecendo, que é o programa de evangelização da humanidade e evangelização de nós mesmos. Então a gente agradece muito a oportunidade e que possamos aí, né, realmente estarmos aí cumprindo realmente os nossos deveres na reencarnação. E quando nos foi chamado a falar desse tema de hoje, a gente sempre reflete, porque tentando realmente quebrar esses dogmas que nós temos, né, de achar que as lições que nós trazemos são para os outros, né? Então a gente tenta sempre trazer para nós mesmos e nós começamos a pensar, porque na verdade já é o terceiro ou quarto tema que nós somos convidados a falar nessa fraternidade, em outras fraternidades, sequenciados que trabalha para a gente esse mecanismo da fala, né? O mecanismo da utilização do verbo, a utilização das palavras. E isso nos chama a atenção porque nós sabemos pela lei de sintonia, claro, né? E que Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis e que também tudo que nos vem é por um propósito de aprimoramento e nos vem no momento oportuno para aprimorarmos. Então nós começamos a pensar realmente sobre essa necessidade tão importante, né? Tão importante, tão urgente que temos em aprendermos a controlar as nossas palavras. As palavras verbais que nós proferimos diante do universo, né, que nós falamos, audíveis no campo espírito, no campo físico, mas também as palavras mentais, né, que também são ouvidas também no plano espiritual e geram também, produzem. Então nós agradecemos a oportunidade que possamos aí juntos aprendermos com esses que sabem, que realmente sabem e que realmente são instrutores, que são os nossos mentores espirituais. Nós somos apenas aprendizes, né? Estamos aqui juntos para aprendermos com esses mentores. E quando nos foi dito
Sempre que nós estudamos, na verdade, nós gostamos sempre de lembrar o nosso propósito quando nós estudamos doutrina espírita. O nosso propósito, como é trago pelo nosso querido Emmanuel, né, querido Emmanuel, mentor espiritual de Chico, que tantas instruções nos traz e nos trouxe, nós não estamos aqui com o propósito de ensinar, e sim com o propósito de aprender, um processo de aprendizado para exercício diário, e nesse exercício diário desses ensinamentos, né, de trago por espiritualidade superior, através da doutrina espírita, exemplificação dos ensinamentos do mestre, possamos criar o nosso programa de conduta diária, programa de reforma íntima, programa de mudança de comportamento para cumprirmos nosso verdadeiro propósito na encarnação, que, segundo a espiritualidade amiga, é esse propósito de adquirir novas experiências. E essas novas experiências, no tema de hoje, experiências novas na fala, experiências novas no exercício verbal, né? Realmente utilizarmos da nossa língua, da nossa palavra, para edificar o reino dos céus, né? Para acumular tesouros nos céus e não buscar simplesmente acúmulo de riquezas na terra, que normalmente, durante as nossas reencarnações, estivemos aí em esforços vorazes, se podemos assim dizer, né? Com um esforço tremendo em busca de aquisições materiais, e por isso nós estamos aqui reencarnados na doutrina espírita para tentarmos modificar, né? Modificar todos esses nossos comportamentos nesses exercícios de novas experiências para realmente começarmos agora a galgar esses novos patamares, nessa busca realmente do exercício da lei divina. E nosso propósito aqui é compreendermos e aprendermos sobre a lei divina, para assim exercermos a lei em nós, primeiramente, e através da exemplificação, através do exercício diário, sermos exemplo para aqueles que convivem conosco na pauta da reencarnação. Sempre gostamos de lembrar, e é tão interessante refletir nesse aspecto, que todos nós, homens, mulheres, né, convivemos em várias posições na vida. Antes filhos, né, antes netos, antes sobrinhos. A partir do momento que vamos amadurecendo, passamos por outros campos de experiências, passamos a ser irmãos muitas vezes, passamos a ser tios, né, pais, avós, passamos por vários campos da experiência durante o nosso dia, somos patrões, somos funcionários, né, convivendo diuturnamente com nossos irmãos em várias posições, para que assim possamos aprender e conviver uns com os outros, né, aprender a conviver e aprender a adquirir essas novas experiências. E nós devemos sim ter essa noção para exatamente percebermos que todos nós estamos praticamente no mesmo propósito, né, na mesma busca que realmente nos aperfeiçoarmos. E nós estamos hoje aqui para falar dessa passagem de Mateus. Nós pedimos licença para lermos na íntegra a passagem, que é exatamente o capítulo 5, que é do versículo 33 ao 37. E o versículo fala para a gente assim: outra vez ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurais, e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. E com certo cuidado, com devido cuidado, quando nós estamos aqui estudando as passagens do Evangelho, né, nós sempre gostamos de trabalhar realmente os pontos de vista, as reflexões tragas pelos mentores espirituais, porque eles realmente são os instrutores e eles têm a nos ensinar. Nós buscamos aqui, nas referências, né, que nossa irmã Cristina nos trouxe, para podermos refletir com os espíritos superiores, e outras também, traga por Emmanuel, como na obra, aqui nós podemos até citar o referencial, na obra Capítulo Falar, na obra Livro da Esperança, né, trago por Emmanuel, e Emmanuel vem dialogar, e o capítulo é tão interessante que ele vem falar exatamente sobre o falar, né, o capítulo fala falar, o exercício do falar. E Emmanuel começa advertindo para a gente como é interessante, ele fala assim, ó, falando, construímos, nós construímos através da fala. A espiritualidade, lá na questão 124 do Consolador, ainda amplia mais, né, traz para a gente mais ainda, e falar para a gente, praticamente em resumo, falando assim, ó, falar, claro que devemos, mas nós devemos também exercitar, exemplificar o que falamos.
Então, aí tem exatamente o cuidado, porque falar constrói, mas qual tipo de construção nós fazemos, né? E aí que vem um certo cuidado com os 15 princípios básicos. Sempre que nós refletimos em um tema, nós sempre pensamos nos 15 princípios básicos, né? Na lei divina. Lei de causa e efeito, né? Sintonia, plano espiritual, reencarnação, todos esses princípios. E quando nós falamos, nós construímos, segundo Emmanuel. E nós devemos refletir sobre nossa conduta diária, em que nós estamos construindo, o que nós estamos construindo, o que nós estamos produzindo com a nossa fala. Porque tudo que nós adquirimos em experiência, tudo que nós buscamos na reencarnação, nós temos um propósito. E esse propósito sempre é a aquisição de algo. No campo da matéria, muitas vezes, quando buscamos uma profissão, nós queremos com melhor qualidade de vida, ou temos uma vontade de exercer algum cargo, alguma situação assim. Mas no campo espiritual, que é a essência verdadeira, nós temos que ter um propósito de edificação. Que tipo de edifício nós estamos construindo na nossa reencarnação através do exercício da nossa palavra? E Emmanuel começa para a gente falando: não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. E automaticamente nós começamos a pensar em um dos temas que nós falamos aqui mesmo, em um dos estudos, há mais ou menos um mês atrás, que é a crítica e a maledicência, que também é, né, exercita através do exercício da palavra, é o mesmo mecanismo da palavra. E Emmanuel começa nesse livro a trabalhar para a gente alguns dos aspectos que nós devemos ter cuidado no exercício da palavra, no exercício do falar, no exercício de realmente lançar as palavras aos nossos irmãos no nosso convívio diário. E Emmanuel vem advertindo para a gente em vários pontos, trabalhando para a gente em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada reposição do equilíbrio. Porque muitas vezes também, como Emmanuel nos adverte, nós achamos que devemos sempre falar sim, né? Ou muitos de nós sempre falamos não. E Emmanuel vai exatamente trazer essa noção, essa compreensão para a gente entender sobre o sim, sim e o não, não. Porque ele vem trabalhar para a gente que muitas vezes o sim ele é necessário, mas muitas vezes o não também é. Que quando falamos o sim, não temos que bajular, né? Ter aquele efeito bajulatório ou ser coniventes com o mal. A espiritualidade nunca fala com a gente, né? Sejam coniventes com o mal. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ele fala para a gente ir sempre contra o mal. Só que e aí que está interessante o que a espiritualidade fala. Normalmente, quando a gente não concorda ou discorda de algo, a gente quer praticamente agredir o outro, né? Praticamente querer mudar o que o outro pensa, de certa forma até um pouco azedos, um pouco austeros, né? Um pouco agressivos. E Emmanuel fala para a gente exatamente o quê? O não é necessário, mas você tem que ver como que você diz esse não, né? Como que você age com seu irmão diante de com esse não. Porque muitas vezes a gente vai dizer um não para o outro e o fere, o malgoa, o maltrata, com a intenção de muitas vezes o diminuir, vamos dizer, nos exaltar, né? Colocando-nos acima do outro. E aí que está o verdadeiro cuidado que nós devemos ter, né? No sim e no não. O exercício do sim e do não, ele é tão interessante porque certa vez, isso é experiência de vida, certa vez um companheiro nos disse, né, que durante a vida dele, ele sempre vivia com o pai, com a mãe, sempre dizendo sim, sim, tudo que ele pedia, ele tinha, né? E hoje em dia nós vemos isso nos jovens, né? Quantos jovens que têm tudo que pede, tudo que fala com o pai é sim, 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 e acabamos muitas vezes entrando em processos reencarnatórios complicados, né? No exercício aí, por não termos uma disciplina do não, muitas vezes, quando nós recebemos um não, quantos irmãos nossos, acostumados a sempre ter um sim, quando tem um não em determinado momento da vida, se revoltam, né? Caem em desespero, alguns casos até de homicídio, geram até homicídio, por exemplo, né? Num exercício, há pouco tempo atrás, tivemos aí uma notícia de uns casos, e exatamente nesse processo de sabermos realmente nos postarmos, nos conduzirmos e sabermos quando dizer sim e não. E a espiritualidade vem nos ensinar isso, né? Como realmente esse exercício do sim e do não. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias, impressões infelizes. Emmanuel vem nos advertir exatamente porque no dia a dia, e isso é tão comum para nós, e hoje, num processo em que passamos aí da humanidade, o próprio Covid, né, o momento que nós estamos passando, quantas palavras, né, que nós ouvimos proferidas de desespero, de tristeza, né, de
falta de fé, de desequilíbrio, que nós muitas vezes processamos, ou nossos companheiros dizem, né, realmente nos mostrando aí esse lado negativo das coisas, mas Emmanuel, a espiritualidade vem falar para a gente exatamente, e que Jesus nos ensina, né, a vermos sempre o lado positivo das coisas, o lado bom das coisas. E ele vem nos trazer exatamente o exercício do verbo, sempre trazendo o contrário, né, palavra de esperança, de instrução, né, de direcionamento, um posicionamento equilibrado. E nós temos essa condição como espírita, nós temos essa condição de primeiro internalizar isso em nós. Nós temos uma instrução vasta aí, como a Cristina trouxe para a gente na lição inicial, né, de um Deus, de uma inteligência infinita, né, uma sabedoria assim que sequer podemos definir, um Deus que, como ela disse, né, se pedirmos, ele nos dá, é claro que nos dá, quando a espiritualidade sempre nos instrui, nos ensina, que quando nós pedimos algo para Deus, ele vai nos fornecer, porém, e é aí que se dá a compreensão, quando Jesus nos deixa claro, né, se pedimos algo aos céus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que seja algo material, que nós busquemos por nosso próprio suor, com o nosso próprio esforço, mas se nós nos esforçarmos por buscar coisas morais, espirituais, o céu se movimenta ao nosso favor. E é claro que, como Cristina trouxe, nós trouxemos nas instruções iniciais, o nosso propósito na reencarnação é amealhar, é adquirir tesouros nos céus, experiências morais, experiências de virtudes. Então, se o nosso exercício realmente é de adquirir experiências de virtudes, quando nós oramos, nós devemos buscar e sempre pedir auxílio à espiritualidade, como espíritas que buscamos ser, sempre auxílio para poder adquirirmos realmente esses valores morais, esses valores espirituais. E é claro que se nós pedimos a espiritualidade que nos auxilie aí, nessa conduta, nesse propósito de uma reforma moral no campo da palavra, a espiritualidade vai nos auxiliar, como nos auxilia constantemente, né? Quantas vezes nós estamos aí estudando a doutrina espírita, por exemplo, é ver a intuição. Quantas vezes temos uma palavra no nosso dia a dia de um companheiro, num momento de desespero, que vem nos dar esperança, né? Nos dá um ombro amigo, palavras que nos consolam, palavras que nos levantam, nos equilibram, nos direcionam para a verdade e para o bem. E nós temos aí, né, a doutrina espírita, temos as palestras espíritas, os companheiros que estudam a doutrina espírita, que nos instruem, nos dialogam com a gente, nos dão conselhos, né? Jesus, que nesses evangelhos aí veio, e como Emmanuel mesmo diz aqui numa dessas lições, fala para a gente que ele não simplesmente exemplificou, não ensinou somente com exemplo, ele ensinou com palavras também, né? E ele soube dizer o sim no momento oportuno e o não no momento oportuno, que era necessário para o nosso aprimoramento. Quantos nãos recebemos necessários do Evangelho, né? Não julgueis para que não sejam julgados, né? Olha que lição interessante. Não peseis para que não sejam pesados, né? Perdoa os sims, né? As virtudes no exercício das virtudes, no exercício do perdão, do amor, da paciência, da benevolência, né? Todas essas virtudes que Jesus vem nos ensinando, nos dizendo sim, sim para elas, sim para uma nova postura de vida, sim para uma conduta melhor, para uma ação melhor no dia a dia, sim para o respeito ao próximo, sim para o amor ao próximo, para o entendimento, para a paciência, tolerância, para a paz, e vem nos dizer esses vários nãos, os nãos que nós devemos dizer para nós mesmos. Sempre que estudamos doutrina, como falamos, o nosso propósito é verdadeiramente tirar essa lição para aplicação em nós mesmos, para aplicação na nossa intimidade. Isso é muito importante, começarmos a perceber e começarmos a lançar mão disso, né, para que possamos aprender na reencarnação que precisamos aprender e sairmos da reencarnação também da melhor forma que pudermos. Outra lição muito importante, a gente vê, mas eu falo pra gente, ó, não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Olha pra gente ver, né? Sempre o propósito da espiritualidade em todas as instruções que eles dizem pra gente, o propósito de toda ação que nós tivermos, em qualquer campo que podemos imaginar, utilizando qualquer um dos sentidos que podemos ter, sempre com o propósito do bem. Falar do mal, como nós citamos aqui o nosso processo encarnatório, né? Nosso passado, muitas vezes falamos em outros estudos, que somos frutos de nós mesmos, segundo a espiritualidade, que tudo que somos frutos de nossas experiências e aquisições feitas nas encarnações passadas, e que nós estamos aqui com o propósito de modificar isso, é para que possamos o quê? Ter um referencial do que somos, para realmente nos projetarmos aquilo que desejamos ser.
Nós somos frutos de nós mesmos. Tudo que adquirimos é base para estarmos onde nós estamos. E foi extremamente necessário para estarmos onde estamos. Porém, porém é muito importante nós entendermos que já não é, nós já não nos cabe mais permanecermos onde estamos. Nosso propósito agora é realmente adquirirmos novas experiências. E todas as virtudes são necessárias, todas elas, todos os nossos sentidos, é necessário nós reformarmos, modificarmos todos os nossos exercícios. E falar do mal, muitas vezes, do mal do nosso passado, de um mal evidente na Terra, com o propósito não de simplesmente exaltar o mal, ou simplesmente de trazer desesperança, né, desespero, não, pelo propósito de entendermos, de refletirmos no mal e buscarmos essa mudança, buscarmos sempre o processo do bem. Um companheiro nos disse que é interessante, né? Sempre que nós queremos limpar algo, limpar o lar, por exemplo, primeiro nós fazemos uma bagunça, né? Primeiro nós vamos lá no lar, tira lençol, tira tudo, né? Joga as cadeiras para cima, movimenta tudo, fez aquela bagunça toda. E depois a gente vem o quê? Organizando tudo, reharmonizando tudo. Então, muitas vezes, o que nós vemos de mal, na verdade, não é o mal, na verdade, é o bom. E tudo que é tão interessante isso, sempre que nós é, sempre que nós buscamos, por exemplo, é, melhorar algo, é porque nós já não concordamos mais com o que está no momento, com o que existe no momento. Né? É necessário nós compreendermos realmente o lado negativo da humanidade, o nosso lado negativo, compreendemos que realmente é negativo esse lado, que é errado, podemos assim dizer, para que possamos criar um programa de melhoria. Caso contrário, nós vamos ficar lá na zona de conforto, né? Simplesmente sendo o que somos, sem buscar a modificação. Então, a espiritualidade vem nos advertir exatamente isso. Buscarmos realmente, se nós formos falar realmente do mal, que seja com o propósito de sempre, sempre, sempre exaltar o bem. Aqui, olha, interessante. Quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. E olha para a gente ver outra passagem interessante. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar. E é engraçado, né, como nós carregamos em nós esse campo do materialismo, do orgulho, do ego, né, que muitas vezes, como espírita, até cometemos essa gafe, esse erro, de estarmos dialogando com o propósito de ensinar para o outro, né? Sempre nos achando superiores, nos achando professores, e na verdade nós temos que ter aquela visão realmente do aprendizado, né? Do aprendizado comum que nós estamos, todos nós somos aprendizes. E o verdadeiro mestre, segundo nós compreendemos, é somente Jesus. Ilumina a palavra. Nós devemos buscar sempre iluminar as nossas palavras, como nós citamos aqui anteriormente, com palavras positivas, com palavras boas, palavras que enobrecem, exaltecem e elevam realmente o padrão vibratório, nosso padrão vibratório, e traz esperança e fé àqueles que convivem conosco. É necessário, é muito necessário nesses momentos que passamos no nosso dia a dia, na nossa existência, realmente começarmos a exercer a palavra, né? A exercer os nossos sims, os nossos nãos, em busca de um propósito no bem, em busca de um propósito de elevação moral, em busca de um propósito de aquisição de virtudes, aquisição de, vamos dizer assim, de melhoria do nosso ambiente, daqueles que convivem conosco. Jamais com o propósito de nos agradecer e de nos envadecer, né? Como nos foi dito aqui, ó. Nunca com pretensão de ensinar. E renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha em mancheias. Exatamente com esse propósito de quê? De sempre trazer esperança, fé. Essa fé que nós sempre falamos da doutrina espírita, a fé raciocinada, a fé que nos traz equilíbrio, a fé que nos faz construir a nossa psique, a nossa casa, podemos assim dizer, mental, sobre rocha, né? Numa base firme e sólida. Uma fé raciocinada, uma fé que nada abala, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, como citamos, mas conversando também. Jesus, nós temos relatos, nós sabemos disso, quem estuda o Evangelho, que Jesus não escreveu praticamente nada, a não ser aquelas famosas passagens em que ele escreve na areia. Né? Quem traz para a gente os relatos são que Mateus,
Lucas, Tiago, João, Simão Pedro, João, que conviveram com Jesus e até ouviram os ensinamentos dele, né? Viram a exemplificação que ele trouxe e que passaram para o papel. Foi a utilização da palavra que Jesus fez, ensinando as parábolas, né? As bem-aventuranças, através do verbo bem posto, o verbo bem colocado, a palavra bem colocada, nos trazendo assim instruções, ensinamento, nos deixando aí como praticamente nossa herança, os ensinamentos da lei divina, né? O decálogo, o nosso manual de funcionamento, o manual de funcionamento do espírito, o manual do funcionamento do espírita, do cristão, que lá realmente tenha todas as instruções necessárias para sermos verdadeiros cristãos, ou vamos assim dizer, segundo o próprio Emmanuel, né? Espíritos civilizados, lá na obra Pensamento e Vida, ó, palavras de Emmanuel, ele fala para a gente que, na verdade, nós não somos seres civilizados ainda, né? Nós somos seres intelectualizados. Que seres civilizados, nós só vamos ser civilizados a partir do momento em que começar a, vamos dizer, sobressair em nós muito mais a moral, ações morais, do que somente intelectuais. Então, falta realmente moral no ser para que possamos ser seres civilizados. Em outra lição também, lá da obra Reformador, traga por Emmanuel também, Reformador de 1967, Emmanuel começa a descrever para a gente quais os tipos de palavras que nós normalmente exercemos. Né? Ele fala para a gente que as frases podem ser duras como aço, violenta como fogo, suaves como brisa, reconfortantes como o sol, mordentes quais lâminas, providenciais como bálsamos. Então, as palavras, o mesmo ato, podemos assim dizer, material do exercício do falar, ela pode exercer várias nuances, né? Ser um bálsamo, ter, como foi falado aqui, ó, brisa, mas também pode ser como aço firme, né? Pode ser como fogo destrutivo, pode ser como lâminas que ferem. Nós devemos realmente ter um cuidado de que tipo de palavras. E nós sempre nos lembramos de Santo Agostinho, né? Aquela famosa reflexão. E minhas palavras que nós devemos fazer? A palavra que eu profiro durante o meu dia, no meu trabalho, com os meus familiares, com os meus colegas de rua, por exemplo, na via pública, no transporte público. Qual tipo de palavra que eu estou exercendo? São palavras como a brisa, como bálsamo, ou são palavras que realmente ferem e magoam? Emmanuel continua para a gente, palavras bênçãos, né? Como foi falado aqui, palavras armadilhas, qual palavra que eu profiro? Palavras como charcos, como luzes, palavras de esperança, de alegria, de promessas, de realizações, palavras boas, né? Podemos assim dizer, ou palavras de trevas, palavras de consolo, palavras de aflição, ou palavras de problemas? Quantos de nós, durante o nosso dia a dia, simplesmente começamos a reclamar da vida, reclamar das coisas, né? Exaltando os problemas, esquecidos que, na verdade, são realmente esses problemas, esses acontecimentos que fazem com que nós adquiramos experiências no bem, né? Esquecidos que vêm até nós porque, primeiro, nós estamos nos buscando na reencarnação reharmonizarmos com a lei. E no propósito de reharmonização com a lei, nós vamos aí colher, como Jesus mesmo nos ensinou, aquilo que nós plantamos em encarnações passadas, né? E estamos aqui, com certeza, com o propósito de resolver muitas situações que nós deixamos pendentes. E que situações são essas? Desarmonias, situações de desequilíbrios que nós plantamos em encarnações passadas, necessários com que nós harmonizemos. E a palavra, nós devemos sempre ter essa palavra, como Jesus nos ensina, né? Palavras virtuosas, palavras de equilíbrio. Toda frase cria imagem, segundo Emmanuel. Olha que interessante. Toda frase cria imagem. E toda imagem pode criar alguma coisa. É tão interessante, durante a nossa reencarnação, muitos de nós, jovens, 20, 30, outros 40, 50, 60, todos nós jovens, né, como espíritos, segundo a espiritualidade, somos germes ainda nos olhos da espiritualidade superior, né, da espiritualidade já no processo já de elevação moral muito grande. Todos nós estamos aqui com o propósito, como nós citamos, de nos harmonizarmos com a lei, e é interessante, nós temos esse propósito de nós criamos, né? Nós criamos com a nossa palavra. No exercício da palavra, nós estamos constantemente criando algo. E esse algo, é claro, nesse propósito da reencarnação, plantando e colhendo sempre, a palavra também é um plantio e ela tem uma colheita. E essa colheita, ela é realmente em equilíbrio com o que plantamos. Não colhemos uvas, né? Se nós plantamos realmente abrolhos ou espinheiro, né? Ou outro tipo de fruto.
situação. Se eu quero colher algo de bom, eu tenho que plantar o bem. E plantar o bem na palavra também é necessário. Emmanuel adverte, nos ensina também, falando assim, toda peça verbal rende luz ou sombra. Ou seja, aquilo que nós proferimos como palavras pode gerar luz, pode ser a sombra. Felicidade ou sofrimento. Bem ou mal. E olha para a gente ver como é interessante. Não é para quem a gente profere a palavra, não. Que nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Somente o que há no homem contamina o homem. Ensinamento de Jesus. Produz estudos para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Então, é exatamente para aquele que profere a palavra é que vai ter os efeitos daquilo que faz. Todos nós sofremos os efeitos daquilo que plantamos, daquilo que geramos. E isso é muito importante nós percebermos sobre a responsabilidade que temos, né? Emmanuel, lá no Consolador, nos fala que o propósito do Espírita, primeiramente, nós devemos sempre chamar a atenção daqueles, primeiramente em nós, é claro, né? Mas para aqueles que nós convivemos, aquela noção de responsabilidade que nós temos diante da reencarnação. E nós devemos chamar a atenção para todos os nossos irmãos dessa noção de responsabilidade que devemos ter também, que eles também devem ter para os seus atos e para a palavra também. Na nossa reencarnação, diante das nossas experiências, quantas vezes nós não falamos algo que nos arrependemos, né? Quantas vezes falamos alguma coisa que feriu alguém, quantas palavras que alguém já nos disse aí, que de certa forma nos magoou, nos deixou tristes, nos deixou em desequilíbrio. Então, isso nos mostra também, até da nossa própria reencarnação, esses anos que dizemos, alguns são 30, 40, 50, com experiência ou não de vida, quantas vezes percebemos e começamos a perceber o quão importante é a palavra, o quanto ela nos afeta, o quanto ela é importante para nós. O próprio conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes, reflexões, né, do Evangelho, trago para a gente através da palavra, né, pontos de vista diferenciados que nos faz abrir os horizontes mentais, nos faz perceber novos quadros de raciocínio, nos faz perceber novas nuances da lei, que muitas vezes não percebíamos antes, através do exercício da palavra. Mas também quantas palavras ouvimos no nosso dia a dia, de baixo calão, que nos direciona para o erro, nos direciona para o mal, impulsivas realmente. Quantas vezes nós não proferimos essas palavras que, ao invés de consolar, ao invés de trazer paciência, tolerância, realmente nos leva aí para derrocadas e declínio durante a nossa reencarnação. Em outra lição aqui de Emmanuel também, na obra Pão Nosso, capítulo 80, Emmanuel vem nos advertir também, né, sobre esse exercício do não. E ele diz para a gente assim, ó, o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. E olha para a gente ver, quando nós estamos no exercício da nossa vaidade, do nosso orgulho, dos vícios que nós tanto plantamos, receber um sim é muito bom, né? Tudo que nós pedimos, tudo que nós queremos, né? E na maior parte das vezes, coisas que vão realmente nos levar a um declínio, a um desequilíbrio, a um processo reencarnatório complicado, vamos dizer, a um desencarne complicado, aos reflexos no plano espiritual, a gente sempre lembra, por exemplo, lá da obra Ação e Reação, no momento em que estavam lá André Luiz, Hilário, lá na Casa do Caminho, em que estavam lá observando aqueles irmãos lá na Zona Umbralina, né? E estavam lá gritando, blasfemando, xingando, né? Falando palavras de baixo calão, e nós sempre nos lembramos que isso é um efeito realmente do que nós plantamos na reencarnação. Lá os mentores espirituais deixam claro, esses irmãos estavam lá em processo de sofrimento, porque durante as suas reencarnações exerceram ações realmente que levaram até lá. Então essa noção nós devemos ter, né? Que tudo que nós fazemos, tudo que nós exercemos, inclusive a palavra, nos traz desequilíbrio, e que esse desequilíbrio nos afeta e nos leva realmente à derrocada. Quando Emmanuel fala para a gente o sim pode ser muito agradável em todas as situações, como nós dissemos, o sim que muitas vezes nos agrada, realmente é aquele sim normalmente voltado para o campo da matéria. E como nós citamos mais uma vez o que a espiritualidade nos adverte, o nosso propósito aqui realmente é adquirir experiências morais, experiências espirituais, virtudes, se podemos assim dizer. E dessa forma, modificando o que nós somos, adquirindo novas experiências e alterando tudo que está ao nosso redor, tudo que há em nós e todo reflexo
da lei realmente diante da nossa existência. Então, isso nós temos que ter sempre em mente. Como o Emmanuel disse, muitas vezes, na maior parte das vezes, como ele disse assim, o não ensina muito mais, e é o que normalmente a espiritualidade vem falar para a gente. Quando Paulo vem nos advertir, né, quando Paulo vem trazendo de suas experiências como Saulo, e nós nos mostrando como devíamos agir lá como Paulo, né, já alcançando esses patamares, ele vem nos dizer vários nãos, né? O não de negar as nossas tendências, de negar os nossos desejos, né? O não ao que eu desejo, não ao que eu quero, porque normalmente o que nós queremos, segundo Paulo e segundo a espiritualidade, o que me traz alegria, né? O que eu quero normalmente, realmente me leva para, vamos dizer assim, infringir a lei divina, me leva a ter agir, né, a ter ações que praticamente são reações, são repetições de ações de um passado. E os nãos, muitas vezes, realmente me faz parar e me faz pensar. Certa vez, um companheiro nos disse como nós somos tendenciosos no estudo sobre placas de trânsito. Eu estava falando com a gente, sim, do estudo que nós fizemos, até estudei também, na verdade, na aula de Direito, né? O professor estava falando com a gente assim, que foi constatado no estudo que nós somos muito mais aptos e gostamos muito mais de infringir as placas de trânsito, por exemplo, que fala não faça, do que aquelas que direcionam, siga em frente e siga à direita. Por exemplo, nós avançamos muito mais as placas que fala pare, por exemplo, desobedecemos muito mais ela do que desobedecemos aquela que fala siga em frente ou vira à direita. Olha que interessante, né? Mostrando pra gente como nós somos rebeldes, né? E o não, muitas vezes, realmente é necessário. É necessário para que possamos parar e refletir. E quando Jesus nos diz os nãos dele, são nãos essenciais para que possamos verdadeiramente compreender as lições desses irmãos da lei divina. Emmanuel, nesse mesmo capítulo, ele fala para a gente assim, ó, tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Olha que interessante, foi o que nós trouxemos agora há pouco no início do estudo, né? Temos que saber também como proferir os sims e os nãos durante a nossa reencarnação. Porque muitas vezes nós dizemos não, mas com propósito, como eu falo, com aspereza, com propósito de ferir, com propósito realmente de diminuir o outro, né? Realmente de agredir o outro. E não com propósito de educar. Um pai e uma mãe que amam o seu filho, como Jesus, podemos assim dizer, o maior exemplo que pisou na terra, quando ele nos diz o não, os nãos dele, não é para nos punir, não é para nos magoar, pelo contrário, é para nos direcionar para o bem. É nos dizendo assim, pare com essas atitudes. Isso não cabe mais a você. Mas Jesus é tão interessante que ele não só nos diz não, né? Ele nos direciona para o bem. Ele nos diz quais as virtudes, os sims que nós devemos agir, quais as ações que nós devemos ter para que possamos realmente alcançar aquilo que ele deseja de melhor para nós. Quantas vezes, por exemplo, um pai diz não para um filho, né, de forma simples, por exemplo, comer doces, né, é uma coisa muito interessante. Quantos jovens diabéticos temos hoje? Uma criança, se você, por exemplo, der para ela escolher em comer legumes e comer doce, a maior parte, não vou dizer todos, vão querer comer doces. E o pai muitas vezes diz não para ele. Não vai comer doces, vai comer legumes. Isso, quando nós amadurecemos, nós entendemos o propósito. Não naquele momento foi extremamente necessário, porque se deixar aquele indivíduo entregue a si mesmo, ele vai agir de forma tão desgovernada, tão desequilibrada, que ele vai adquirir uma enfermidade. E uma enfermidade que vai levá-lo muitas vezes ao óbito ou a uma vida sofrida. E, no entanto, o outro sim, que é no caso o direcionamento para as coisas boas, como nós citamos o exemplo, por exemplo, dos alimentos, né? Já vai levar ele a ter uma saúde, né? Uma saúde orgânica, uma saúde física, uma vida mais plena, uma vida equilibrada, podemos assim dizer, pelo menos no campo da saúde. É exatamente o que Jesus vem trazer para a gente. Ele traz para a gente os nãos, quando ele diz para a gente não julgueis, não peseis, né? Não levanteis falso testemunho, ele vem falar para a gente os não exatamente para mostrar para a gente quais atitudes que nós devemos realmente não exercer, não fazer de forma alguma, buscar superar e, é claro, adquirir novas experiências. Mas ele também vem falar para a gente, ó, perdoa, né? Tolera, paciência, ama, serve, que é exatamente os sims que nós devemos lançar mão e exercer na nossa reencarnação. Os sims de Jesus são realmente experiências que ele vem trazer para a gente, que já estão em outro patamar moral, em outro patamar espiritual. Na verdade, o nosso próximo patamar
é exatamente as experiências em que nós devemos adquirir para alcançarmos o nosso próximo patamar espiritual, porque todos nós estamos encarnados com esse propósito, realmente o propósito de nos melhorarmos. Negativa salutar jamais perturba, ou seja, uma negativa para o bem, uma negativa que você faz com um propósito bom, jamais vai perturbar a lei, jamais, vai ser, por quê? Porque vai estar sempre caminhando de acordo com a lei, né? Realmente com o propósito, como nós citamos lá na primeira lição, com o propósito do bem, sempre. O que dilacera é um tom contundente do qual é vazada. Então, muitas vezes a gente nega o outro, mas nega com carinho, nega com afeição. Isso não vai magoar, mas muitas vezes a gente nega com austeridade, com nervoso, né? Com estresse, muitas vezes, com carga negativa. Isso realmente vai desarmonizar a lei, vai desequilibrar a lei e vai gerar um certo desconforto na situação também. Em outra lição aqui de Emmanuel, lá na Seara dos Médios, Emmanuel também nos adverte da seguinte forma, nos ensina, ó, tanto quanto possível escrevemos certo sem a obsessão do dicionário. E muitas vezes nós, nesse processo de realmente dos túmulos calhados, né, das virtudes, por exemplo, da aparência, nós buscamos sempre falar bem, falar de forma escorreita, com palavras, né, complicadas muitas vezes, sem preocupar realmente com o exercício do bem, com esse propósito da palavra. Quantos indivíduos nós já vimos que falam tão simples, né, de forma tão simples, palavras tão simples, mas com carga tão grande de ensinamentos, com carga tão grande de virtude. Outro cuidado que Emmanuel nos adverte lá na Seara dos Médios, nos convidando também a percebermos que não importa a forma que falemos, desde que seja o propósito do bem, né? A forma que eu estou falando é exatamente nesse aspecto de intelectualidade, que muitas pessoas tentam, não, tentar às vezes palavras ornamentadas, palavras complicadas, né? Como se fossem dicionários ambulantes, e na verdade não é necessário muito, né? Simples, palavras imbuídas de amor, palavras imbuídas de sentimento, com propósito no bem, que realmente nós devemos proferir durante a nossa existência. E ele fala para a gente assim, há luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, e a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Ele fala para a gente assim, trazendo o mesmo aspecto do material fogo, a luz, ele fala para a gente assim, ó, que realmente sobre esse propósito realmente da palavra, né? Que na palavra nossa ela pode tanto construir, edificar, como destruir, realmente como levar a uma derrocada, um desequilíbrio, a desavenças, né? As situações complexas aí que nós podemos imaginar. Quantas vezes em outra lição que ele vem trazer para a gente, ele fala para a gente de tantos indivíduos que nós intitulamos ou tivemos como por exemplo, como ídolos, né, como líderes de guerra, líderes de guerrilha, por exemplo, que utilizaram a palavra, ou mesmo poesia, por exemplo, que utilizaram a palavra de forma tão bem posta, palavras intelectualizadas, podemos assim dizer, mas que levam a suicídio, que levam à guerra, levam a conflitos, né? Realmente nos mostrando que pouco importa a forma que fala, realmente é o propósito. Nos mostrando que muitos de nós que têm palavras bem postas, palavras bem colocadas, ao invés de produzem palavras, geram sims ou nãos, que levam realmente ao desequilíbrio e que geram realmente a desarmonia na lei. Realmente nos mostrando aí como nós devemos, e como espírita, como nós devemos ter um certo cuidado com a palavra, e em qual direção nós devemos proferir essas palavras. Segundo a espiritualidade, né, se o verbo apresenta a atitude dirige, mais uma vez trazendo para a gente que o propósito de não simplesmente nos atermos somente ao exercício da palavra, mas o exercício diário da mudança de comportamento. Realmente, na mudança de experiências, no exercício diário do bem, nos nossos hábitos diários, realmente buscamos exercer, né? Exercer o que Jesus ensina, não simplesmente falar da boca para fora, mas sermos verdadeiramente o que Jesus ensina. E isso, segundo a espiritualidade, é realmente no exercício diário, é no convívio com todos aqueles irmãos que convivem conosco, nos nossos lares, com pais, mães, irmãos, né? Todo esse convívio que nós temos aí, esses laços que nós temos no nosso dia a dia. É aí que nós devemos realmente exercer a palavra, como nós citamos aqui, uma palavra bem colocada, mas não somente a palavra verbal, mas também a exemplificação do bem. Falamos de perdão, falamos de paciência, que nós exerçamos a paciência e o perdão. Nos ensinos da espiritualidade, quando nós vamos aprofundar um pouco no próprio magnetismo, eles nos deixam claros, né? Muito claro para a gente que muitas vezes e nós nos lembramos até dos evangelistas, né, no momento que eles vão lá, por exemplo, exorcizar, segundo
conceitos, dogmas, né? Fazer com que aqueles espíritos obsessores afastassem, que eles diziam, por exemplo, as palavras e que aqueles irmãos não deixavam, que Jesus, né, com simples palavras, fazia com que aquele processo obsessivo se desligasse, podemos assim dizer. E nós percebemos que a palavra também produz magnetismo, e que o magnetismo salutar, o magnetismo bom, ele só é produzido para aquele que fala quando ele também tem experiência naquilo que fala. Ele age naquilo que fala. Se nós falamos de perdão, falamos de paciência, tolerância, para que nós possamos realmente exercer um magnetismo bom, um magnetismo que impulsione aqueles que convivem até nós, que convençam verdadeiramente aqueles que convivem conosco, que realmente auxiliem, né, aqueles que convivem conosco como a nós mesmos, nós temos que estar em exercício diário, em exercício constante dessas virtudes, dessas aquisições. E aí nós compreendemos por que muitas vezes, e aí nós refletimos também, porque muitas vezes nós somos convidados a falar de um tema, por exemplo, um mês antes, um ano antes, né, 6 meses antes, talvez aí nos oportunizando também esse momento de entender, refletir, mudar comportamentos, exercitar, né? Na verdade, desde sempre nós devemos fazer isso, mas talvez assim, um último convite da espiritualidade foi assim, olha, abra o olho, começa a praticar isso, né? Começa a exercer isso. Estamos falando da palavra, do sim, do não, realmente preocuparmos com os exercícios do fazer, do falar. Então comece a perceber, comece a analisar, a refletir sobre as palavras que você profere. Realmente são palavras boas, são palavras que estão de acordo com os ensinamentos que nós estamos trazendo. E é exatamente esse exercício. Agora há pouco nós estávamos cantando aqui com o Mendes, né? E falamos aqui das canções, exercício da palavra também, falando para a gente sobre virtudes, né? Também o falar aí sendo exercido, sendo trabalhado. E nós devemos realmente, verdadeiramente observar todas essas ações que nós temos para que possamos ter, assim, adquirir essas experiências. Como nós citamos e sempre citamos, o processo da reencarnação, o programa da reencarnação é esse. É realmente mudarmos o nosso comportamento, mudarmos a nossa conduta, sermos pessoas melhores. E não somente o pensamento, como nós trabalhamos em outros estudos, mas também no exercício aí da palavra, no exercício do falar, tão importante para todos nós, que, segundo o próprio Emmanuel, né, hoje nós temos a doutrina espírita nas nossas mãos, também ensinada muitas vezes através do verbo, trago nas palavras escritas, mas também ensinada através dos verbos, quantas palestras, quantos estudos interessantes que temos, também no exercício da palavra, né, também importantes, mas também temos aí várias situações, várias palavras que realmente geram desequilíbrio e derrocada. Então é um convite realmente que a espiritualidade nos faz aí, a estarmos aí nesse convívio, nessa mudança de comportamento diário no exercício da palavra. Você falou que ia parar nos 10 minutos finais para poder questionar, já deu 10 minutinhos. Sim, tivemos aqui uma pergunta da Nara Batista, e ela fala o seguinte: e o que dizer de pessoas que usam das palavras para pregar a sua religião, se dizendo servos de Deus, querendo converter todos da família, mas não praticando os principais ensinamentos de Deus, como amor ao próximo, não julgar os outros? Mesmo praticando a paciência, ficando calado para não entrar em conflito, essa pessoa consegue nos tirar do eixo. É interessante, né? Isso é muito interessante. Na verdade, a gente não vai responder por nós mesmos, nós vamos responder pelos espíritos, né? Segundo as instruções deles. Primeiramente, é tão interessante isso, porque as pessoas que nos deixam, nos tiram do eixo, é porque elas têm a ver conosco. Na verdade, uma experiência que não tem a ver conosco não nos afeta. Então é interessante que não tem, é muito interessante o processo da reencarnação, quando Emmanuel vem nos ensinar, por exemplo. Porque esse processo, por exemplo, desses irmãos, segundo Emmanuel, nós vamos com Emmanuel com a espiritualidade. Não me lembro o livro que eu estudei há pouco tempo atrás, na verdade. Emmanuel vem nos dizer, né, que todos os campos das religiões são importantes. Todos os campos das religiões são importantes. Isso por quê? Porque cada um, por lei de sintonia, ele é atraído para aquele ambiente onde ele tem realmente o que aprender naquele ambiente, né? E nós devemos respeitar todas as religiões. Então, o primeiro posicionamento que a gente tem realmente
realmente, segundo a doutrina espírita, é o respeito que nós devemos ter, né? Porque senão nós estaremos julgando e pesando também os outros. Porque muitas vezes a gente olha para o outro, segundo a espiritualidade, falando com ele assim, por exemplo, ele não está exercendo o que está aprendendo, mas muitas vezes ele está muito melhor do que nós, porque o que ele compreende, ele está fazendo. Muitas vezes o indivíduo não tem condição ao grau moral de, por exemplo, de exercer aquilo que ele está falando. Ele está primeiro praticando o quê? A palavra para depois entrar na conduta. E nós espíritas não, nós já temos a condição e a maturidade, segundo a espiritualidade, de já exercer, né? Já fazer, já modificar comportamento. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter é não pesar e não julgar esse indivíduo, porque nós não sabemos realmente o que está acontecendo ali. Eu sempre me lembro de Aulos, né? Aulos chega para André Luiz e fala assim, André Luiz, querendo expulsá-los para mim, fala assim, André Luiz, para, não auscultes, André, não, Luiz, não busque entender a interpretação daquilo que você não compreende. A segunda coisa é que nós estamos convivendo com o indivíduo que nos toca, a fibra moral é porque ele tem a ver conosco. E aquela situação tem a ver conosco. E nós estamos ali num processo, num momento ali, de oportunidade, segundo a espiritualidade, de um plantio diferente daquilo que fazíamos no passado. Então, não podemos concordar uns com os outros que aquele é um momento importante de começarmos a praticar a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, né, que são virtudes aí necessárias para que possamos exercer diariamente. Então, na verdade, o que falar dessas pessoas? Segundo o nosso querido Emmanuel, são nossos instrutores, são aqueles companheiros que estão ali nos mostrando ali, trazendo para a gente os reflexos de nossas próprias ações no passado, para que nós possamos, ao invés de revidar, de reagir com elas, agir com amor, com paciência, com entendimento, com tolerância. Simplesmente ali são pessoas que nos oportunizam exercer aquilo que nós estamos falando aqui em todos os estudos que nós falamos nas quartas e em todos que nós falamos, né? O exercício de virtudes, o exercício realmente de novas ações com Jesus. Jesus também conviveu com pessoas assim, né? Podemos tirar como exemplo dele, né? O mestre, o Messias. E qual foi a atitude que ele teve diante desses irmãos? Que tipo de atitude que ele teve? Ele disse sim muitas vezes, ele disse não? O não dele foi austero, foi agressivo? Ou foi paciente, tolerante, com amor? Né? Realmente é um momento aí, o que dizer dessas pessoas é que realmente são pessoas que nos trazem essa oportunidade de, graças a Deus, aquele que é o famoso testemunho, né? Um momento crucial de eu falar assim, peraí, o que eu aprendi? Deixa agora eu praticar o que eu ouvi, por exemplo, aqui hoje sobre a palavra. Né? Como eu devo poder emanar minhas palavras? Palavras de agressividade ou palavras de paciência, tolerância e entendimento? Eu acho que, dentro disso aí que nós trabalhamos aqui, eu acho que a espiritualidade nos ensina muito, né? Nos dizendo realmente que é a oportunidade, realmente é a oportunidade de exercício do bem, a oportunidade de um novo plantio. Ok, a Nara está agradecendo a reflexão. E a Cristina levantou a mão. Cristina, a palavra é sua. Oi, Jonathan. Eu queria aproveitar a sua colocação e te fazer duas colocações que eu queria te ouvir. Quando Jesus fala na parábola dos dois filhos, né? Aquele que o pai pede para fazer um trabalho no campo, e ele fala que vai, mas não faz, e o outro fala que não vai, mas faz, né? É fácil. Isso. Então, assim, a importância da nossa palavra no sentido de quando a gente assume um compromisso, né? Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa. O segundo, na oração. Quando a lei de adoração, né? Fala que a Deus só chegam os cânticos quando passam pelas portas do coração. Aí eu queria te ouvir sobre esses dois assuntos. E só dando um pitacozinho na pergunta da Nara, né? Às vezes, as pessoas que nos falam dessa forma como ela colocou, a energia que aquela pessoa emite ao falar, às vezes vem com uma carga, né, magnética muito pesada, em virtude de conflitos, de dificuldades que aquelas pessoas estão vivendo. E isso chega para a gente. Mas como Jesus ensina e você colocou, né, a gente sempre pode oferecer outra face, né? Que é a face de fazer o melhor ao nosso alcance, de fazer o bem. Outra face. Né? Então, assim, só nesse pitacozinho aí, eu queria te ouvir, tá bom? Obrigada.
Realmente, agradeço aí nem pitaco, na verdade, como nós falamos, né? Permuta, realmente, nós vamos trocando ideia, aprendendo uns com os outros, né? E muitas vezes, a gente sabe muito bem a questão até da sintonia, nós estamos em cooperação mútua. Então, eu agradeço muito a oportunidade, Cristina. Agradeço muito as palavras. E realmente, como você trouxe aí, é interessante que nós estamos nesse constante conflito. Como você trouxe a parábola aí, deu uma falhadinha no áudio aqui, porque a internet deu oscilou um pouquinho, mas é interessante você trazer isso para a gente, realmente nesse do indivíduo que promete e não faz, né? Que fala que vai fazer e não vai fazer, e o indivíduo que fala que não vai fazer e faz. Certa vez nós estávamos estudando uma exemplificação lá no indivíduo diante de uma situação de risco, simplesmente falou assim: nessa situação eu faria isso, né? Eu agiria dessa forma, mas no momento que acontecer, travou, não fez nada, né? Exatamente porque nós somos fruto das experiências que nós temos. E o propósito, como você trouxe essa parábola aí dos irmãos, é tão interessante que nós, como espíritas, nós estamos num propósito aqui, já de nenhum nem outro, né? Nós estamos no propósito de falar que vai fazer e vai fazer. Porque na reencarnação nós sabemos que nós programamos no plano espiritual a reencarnação de fazer, e nós estamos com o propósito de fazer aquilo que nós programamos. Porque se nós não fizermos, nós vamos desencarnar como médios muitas vezes falidos, né? Então é interessante você dizer isso, porque é claro, a exemplificação é importante. Nós devemos agir no bem, fazer o bem, sempre. Mas como a lição nos diz sobre o exercício e o cuidado com a palavra, nós também devemos dominar a palavra. Então, se falarmos que vamos fazer e fazermos, e não falarmos que não vamos fazer e fazemos simplesmente, né? É um processo, eu acredito, que é além, mas é claro que nós compreendemos que aquele filho que falou que não fez e fez, é claro que agiu de forma muito mais correta do que ele falou que não que ia fazer e não fez, né? Porque pelo menos ele fez um processo. Realmente nos mostra essa escala espiritual que nós estamos, né? Quando nós citamos muitos dos nossos irmãos, e é tão interessante nessa própria pergunta que nossa irmã disse, nas encarnações passadas, olha como é um progresso. Nas encarnações passadas, estavam aliciando as pessoas através da palavra, levando as pessoas a cometer crimes, adquirindo através da avareza, né? Do orgulho, domínio próprio, através da palavra, muitas vezes. E nessa reencarnação, ele pode até não estar fazendo o bem, mas ele está falando do bem. Já é um processo de evolução. Porque antes ele nem falava do bem, ele só falava do mal e agia no mal. Agora, pelo menos, ele já está falando no bem. O que é isso? É um processo de caminhada evolutiva, segundo a espiritualidade, ela é passo a passo, degrau por degrau, não tem como dar saltos. Então, não tem como a gente exigir do indivíduo que não tem experiência ainda, adquirir aquela experiência que eu tenho capacidade de adquirir. Cada um no seu grau, cada um no seu nível. E quando você trouxe esses dois irmãos, demonstra realmente os níveis espirituais que cada um estava no momento, né? Um que estava ali falando o que ia fazer, não ia, e realmente vai para o juramento, que está nessa lição, né? Que realmente a espiritualidade fala assim, ó, não jures, né? Não busque jurar. Porque, na verdade, nós não temos domínio sobre as coisas, né? Nós temos domínio sobre nós mesmos. Realmente, o que importa, e ele fala para a gente, tão interessante nessa lição, que muitas vezes nós juramos fazer algo, ou alguém jura para a gente, mas fatalmente, se é uma pessoa mentirosa, ela vai jurar em vão, né? Porque realmente é fruto das próprias aquisições. E se o indivíduo fala que vai fazer, ele não tem esse propósito de mudança de comportamento, de agir no bem, ele não vai fazer, porque ele não está no bem ainda. Né? E já o indivíduo que fala que não vai fazer e faz, já está no processo de experienciação do bem, mas ainda tem o patamar de adquirir o quê? Agir na palavra, no bem. Então, realmente demonstra esse nosso lado aí, esses patamares morais, espirituais que nós temos, e que nós aqui, como espíritos, já estamos aí na fase de, graças a Deus, de falar no bem e de exercer o bem. Realmente, sempre trazer palavras construtivas, palavras de equilíbrio, como nós trouxemos, que Emmanuel trouxe para a gente, e de fazer com que tudo que esteja ao nosso redor esteja realmente em paz, realmente em pacificidade, né? Em equilíbrio, em todas essas virtudes que nós citamos. Se é que nós respondemos bem, eu, Cristina, acabamos que não sei se ficou bem. Com certeza, Jonathan. Só a questão da oração, rapidinho, se puder abordar, né? Porque, tipo assim, a nossa palavra, quando a gente busca esse diálogo com Deus, né? Que não adianta a gente repetir um monte de frase decorada, né? Que não está saindo do coração, né? Isso aí também realmente algo que nós devemos realmente, vamos dizer assim, na verdade, nos esclarecermos, né? Porque é um dogma, na verdade. Muitas vezes, devido às religiões, nós achamos que palavras bonitas
como... Vai mais uma vez, né, no que trouxe o Emmanuel, né? Muita gente acha que palavras bem postas, um dicionário ambulante, vai tocar as fibras morais ou, por exemplo, chegar até Deus, né? E, na verdade, nós percebemos que nossa carga magnética ela é imbuída de sentimento. E que é isso que vai realmente conduzir a nossa palavra, ou o nosso pedir, por exemplo, aos parâmetros mais altos. É realmente que aquela oração ascendente, não a descendente, que Martins Peravas fala, trabalha para a gente nas suas lições, que é realmente aquela oração que vai o quê? Vai se elevar, vai alcançar aqueles que estão acima de nós. É realmente essa oração imbuída de quê? De ação, e que muitas vezes são palavras simples, como você trouxe, né? Um simples obrigado, meu Deus, um simples agradecimento do coração, que vai realmente chegar àqueles que vamos dizer, gerar sintonia para alcançar o nosso mentor, Jesus, que é Jesus também, né? Nosso mestre, e Deus, é claro, né? Com certeza. Ok, então, Jonathan, muito obrigado por todo esse estudo muito detalhado, muito aprofundado que você trouxe para nós, né? É sempre muito bom estarmos te ouvindo. E como estamos já no final aqui do nosso tempo, vamos caminhando para a finalização. E como sempre, antes da prece final, vamos pedir ao nosso irmão Mendes, que já se posicionou ali, para fazer a canção de harmonização final. Por nós e pede a Deus também, bênçãos de amor para os que padecem, grande dor. Salve Maria, salve Maria, Maria, salve Mãe Santíssima, salve Mãe Puríssima, luz do eterno bem, rogai por nós, rogai a Deus por nós, por todos nós. Amém. Obrigado, seu Mendes, por mais essa canção harmonizadora. E agora, então, vamos caminhar para a nossa prece final, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que nos permitiu esse momento, essa oportunidade de aprendizado, agradecer ao nosso Mestre por todas as bênçãos que aqui foram derramadas, sobre todos nós que aqui estamos presentes e sobre aqueles que, por algum motivo, precisavam estar ou gostariam de estar, mas não puderam.
E assim que nós todos possamos, então, interiorizar essas palavras benditas, esclarecedoras do Mestre em nossos corações e nossas mentes, para que dessa forma possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.